Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Reta final do Campeonato Pernambucano e estamos aqui para fazer algumas projeções a respeito do torneio. A gente sabe que restam aí 15 partidas, 3 rodadas a serem finalizadas nessa fase classificatória. Algumas equipes com grandes chances de classificação, já a semifinal inclusive, como é o caso do líder Santa Cruz e também o caso do Sport, Sport ainda buscando vaga para as quartas de final, já que a semifinal ela torna-se uma realidade totalmente controversa de tudo aquilo que o Sport não produziu até então na competição e também as equipes intermediárias, o Náutico na vice-liderança, uma das grandes equipes também, mas entrando nas equipes intermediárias, Central, Retrô, Afogados, a própria equipe do Salgueiro também que vem aí com bons jogos. A gente traz detalhes aqui a respeito dessas partidas. A sétima rodada, inclusive, tem início neste sábado, com 4 jogos. O Sport enfrenta a equipe do Afogados, o Retrô enfrenta o Vitória, o Petrolina enfrenta a equipe do Central e o Salgueiro recebe o Decisão. Amanhã ficou aí o foco exclusivo para o Clássico das Emoções, no estádio do Arruda, entre Santa Cruz e Náutico. Em relação a essas equipes, a gente vai traçando aqui os perfis e observando que o Santa Cruz é a equipe que tem as melhores condições de classificação à semifinal, porque para a próxima fase o Santa Cruz já está classificado. Santa Cruz, mesmo que saia de campo derrotado nos próximos 3 jogos do Pernambucano, o Santa já está nas quartas de final. Pela campanha ruim que o Sport faz, atual 7º colocado, é uma equipe que inclusive mesmo vencendo as 3 e o Santa perdendo as 3, o Sport não acompanha o Santa Cruz pelos critérios de desempate. Acompanha em número de pontos, mas não acompanha pelos critérios. Ficaria aí 5-4 em número de vitórias e o Santa Cruz, consequentemente, já está na próxima fase da competição. Então o Santa tem 16, o Santa ainda joga contra o Náutico, o Santa joga contra o Decisão, que para mim essa partida será fundamental para o Santa ratificar a sua boa campanha no estadual e fecha a sua participação na primeira fase num clássico contra a equipe do Sport. O Náutico, por sua vez, ainda também tentando se consolidar na Copa do Nordeste, mas com 11 pontos no Campeonato Estadual. Acredito que o Náutico nesse jogo contra o Santa fará aí uma partida determinante, para quem sabe dar um pouco mais de tranquilidade em busca dessa segunda vaga, nessa vaga semifinal que elimina inclusive um jogo das quartas e dá uma folga nesse calendário absurdo de começo de ano das equipes nordestinas, não à toa aí com essa disputa de Copa do Nordeste e também do Campeonato Pernambucano. O Náutico tem aí a equipe do Santa neste domingo, enfrenta a equipe do Retrô, no jogo na 8ª rodada, jogando nos aflitos, e fecha sua participação contra a equipe do Salgueiro. Então são 3 jogos complicados, porque se a gente leva em conta a classificação, o Salgueiro é o 3º colocado, o último adversário do Timbu, e a equipe do Retrô é o 5º colocado. Está buscando aí chegar pela primeira vez aí, nessa participação na Série A1, chegar entre as melhores equipes. Em relação à equipe do Salgueiro, 3º colocado, é a equipe que mais cresce no campeonato, pelo menos na minha visão. Enxergo que o Salgueiro aí nas últimas 4 partidas venceu 3. A exceção foi aquela derrota por 2-1 frente ao Santa Cruz, no estádio do Arruda. Mas o Salgueiro vem de bons resultados, e deve-se muito ao seu trio de ataque. Jogadores que até então levam o Salgueiro nesse sistema ofensivo muito forte para as partidas. O William Sete, o Miller Fernandes, o Renato Henrique. É um trio que vem colocando o Salgueiro aí num patamar interessante, diferentemente do que aconteceu nas 2 primeiras rodadas do campeonato. Um Salgueiro que ainda estava se encontrando, mas a partir da vitória contra o Petrolina na 3ª rodada, depois teve a vitória contra a equipe do Retrô fora, e a derrota para o Santa, mas na última rodada uma vitória interessante para consolidar essa boa fase em cima do Sport 2-1. Então o Salgueiro, para mim, vai sim para essa fase final, tem tudo para se classificar, até também pela tabela do Salgueiro. O Salgueiro enfrenta nessa rodada o Decisão em casa. Na próxima rodada enfrenta a equipe do Vitória, mesmo jogando na Arena de Pernambuco, mas o Vitória até então não mostra bom futebol e fecha a sua participação contra o Náutico. Ou seja, contra o Náutico, a equipe do Salgueiro já pode chegar classificada à fase seguinte da competição. O Afogados é quem tem que mostrar um pouco mais no campeonato. A gente fala muito do Afogados e sua ótima participação na Copa do Brasil, mas a última vitória do Afogados no Campeonato Pernambucano foi no segundo momento, naquela goleada lá por 4-0 frente ao Decisão, jogando lá em Caruaru. De lá para cá, são 3 empates e 1 derrota. Empates contra Retrô, contra Petrolina e contra Náutico.
e ainda teve a derrota para o Santa Cruz jogando diante de seu torcedor, um jogo que antecedeu, né, aquela partida contra o Atlético Mineiro. Então, no Campeonato Pernambucano, o pontapé inicial para a confirmação da classificação da Coruja tem que vir nessa rodada e nas próximas. Ele vai agora para 2 partidas como visitante e 2 partidas complicadas, porque enfrenta o Sport hoje pressionado e enfrenta o Central, que também quer vaga nesse G6 do estadual. E fecha sua participação contra o Vitória. Para mim, esse jogo contra o Vitória ele é fundamental para que o Afogados possa chegar no mínimo aos 12 pontos e quem sabe garantir aí a 3ª, 4ª vaga, né, arrancando pontos também longe de seus domínios. Na 5ª posição, o Retrô, né, o Retrô que tem aí no campeonato um dos melhores ataques da competição, 11 gols, né, ao lado do próprio Afogados, mas dá-se muito por conta da última partida, né? O Retrô venceu a equipe do Decisão por 5-2, que acabou colocando aí essa equipe na condição de melhor ataque da competição. O Retrô faz uma campanha mediana, 2 vitórias, 2 empates, né? Então vamos aguardar, mas é um Retrô que também tem uma tabela acessível, né? Enfrenta o Vitória nessa rodada, tem o Náutico fora de casa na 8ª rodada, mas fecha contra o Petrolina. Os 2 jogos do Retrô atuando na Arena de Pernambuco, né, diante de seu torcedor, serão 2 jogos acessíveis, pelo tudo aquilo que Vitória e Petrolina não produziram no campeonato. O Central é o 6º, com 8 pontos. Central até então com muitas dificuldades, é o pior ataque da competição. Marcou apenas 3 gols, né, ao lado do Vitória de Santo Antão. É uma equipe que vem de 2 vitórias, mas de 2 vitórias apertadas. Vitória contra a própria equipe do Vitória e uma vitória contra o Náutico jogando no Estádio dos Aflitos naquela última sexta de Carnaval. Então é um Central que precisa bastante, né, nessa reta final mostrar para que veio nessa reta final do estadual. Pega o Petrolina fora nesta rodada, na próxima pega o Afogados em casa e fecha sua participação contra a equipe do Decisão. Uma tabela até razoável para a Patativa do Agreste. No 7º lugar o Sport, né? O Sport tem um jogo de vida ou morte hoje contra o Afogados e tem que fazer valer esses 2 jogos aí contra Afogados e Petrolina fora na 8ª rodada, até porque na 9ª rodada tem um clássico contra o Santa Cruz. E deixar para decidir a sua vaga para a fase seguinte do Pernambucano, num clássico das multidões, não é um dos melhores cenários que o rubro-negro imagina para essa reta final de competição. E destacar que o Sport tem saldo 0, né? É bem parecido com o futebol que o Sport vem apresentando no campeonato, até porque o Sport, desde que começou a competição, só venceu um jogo contra o Central, naquele jogo lá da Arena de Pernambuco, 1-0. Fora isso, são 4 empates e apenas uma derrota, né, bem verdade, a de última derrota para a equipe do Salgueiro, mas é um futebol muito pobre técnica e taticamente e que precisa melhorar se quiser incomodar algumas equipes no estadual. E essas 3 últimas equipes, né, Petrolina, Decisão e Vitória, são 3 equipes que vão brigar aí por vaga nessa reta final. Petrolina com 5 pontos, tem 2 jogos seguidos agora em casa, contra a equipe do Vitória, contra a equipe do Central e contra a equipe do Sport. E esses 2 jogos são fundamentais para a equipe do técnico Igor César, se quiser vaga na próxima fase. Principalmente o jogo de hoje contra o Central. É um jogo fundamental para a classificação. E no caso da última rodada, enfrenta o Retrô fora, tentando aí vida ou morte, uma classificação do Petrolina, assim como aconteceu na temporada passada, né? O Petrolina acabou chegando aí nas quartas de final, mas acabou sendo eliminado nela mesmo para a equipe do Sport. E na 9ª colocação, Decisão, né? Decisão que tem aí a pior defesa, né, do campeonato, 15 gols sofridos. É uma defesa que peca muito por conta também daquela goleada sofrida pelo Retrô por 5-2. Mas é uma equipe que também não mostra um bom futebol. O técnico Nilson vai ter muito trabalho nessa reta final e com jogos difíceis, né? Salgueiro fora, Santa fora e o Central em casa. Então vai ser uma tabela e tanta para a equipe do Decisão, olhando aí o panorama do campeonato, olhando tudo aquilo que foi produzido ou deixou de ser produzido nas 6 primeiras rodadas e com jogos agora com equipes que decidem suas vagas e suas colocações nessa reta final. 2 jogos longe de casa, né, contra Salgueiro e Santa, já fala muito, né, que o Decisão pode ser uma das gratas equipes a aparecerem nesse quadrangular do rebaixamento. O Vitória, por sua vez, tem grandes chances de aparecer no quadrangular do rebaixamento, esse aí com mais de 95% de chance. Tem 2 pontos apenas, não venceu no campeonato. É um Vitória que pega o Retrô nessa rodada fora, depois pega a equipe do Salgueiro como mandante e termina como Afogados. Pega só equipes intermediárias, no entanto, são equipes intermediárias que brigam por essas 4 vagas aí, as quartas de final e quem sabe até tentando aí equipes que estão buscando essa segunda vaga, já que dificilmente Santa Cruz perderá essa primeira colocação
na fase classificatória do Pernambucano. Pernambucano que até agora tem 30 jogos disputados, né, com 69 gols marcados, né, uma boa média de gols, de 2,3 gols por partida. E a gente enxerga que é um campeonato que vai ser disputado ponto a ponto, jogo a jogo, por essas equipes que estão até então buscando classificação e que estão tentando se livrar desse Z4, né, que leva aí esse quadrangular do rebaixamento. Para mim, Sport e Petrolina são as duas equipes que ainda vão brigar para sair desse incômodo, né, e buscar a classificação. Decisão e Vitória dificilmente, pela tabela e pelo campeonato em si, escaparão desse torneio à parte. E no G6, Santa, para mim, será o líder na reta final. O Náutico tem grande chance de ser o vice-líder, mas ameaçado pela boa campanha do Salgueiro, nesse sprint, né, do meio para o fim. Afogados também pode, quem sabe, crescer na reta final. A equipe do Retrô aparece como uma das boas surpresas. Vamos ver o que é que o Campeonato Pernambucano nos reserva. E agora eu quero ver o comentário dos torcedores aí na nossa plataforma, né? O que é que vocês acham dessa reta final e dos clubes, né, que estão buscando vaga à próxima fase do torneio. Forte abraço a todos. Retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!